Fala família Palmeiras 90 mais, vem comigo no primeiro vídeo de hoje para assistir e entender as principais notícias do Verdão. Bora começar falando sobre a Leila Pereira. Você sabe que às 9 horas tem mais um vídeo no canal e eu espero você lá. Vamos lá, Leila Pereira do Palmeiras cutuca São Paulo antes do clássico. Invictos a 11 jogos. Será sempre a arbitragem? Presidente cita invencibilidade sobre rival e critica histeria e pressão sobre os árbitros. Não é de hoje que o São Paulo vem pressionando a arbitragem antes das partidas contra o Palmeiras, né? Todo mundo tá lembrado que isso aconteceu, vem acontecendo desde o ano passado. E por incrível que pareça, o Palmeiras não perde para eles, mesmo com toda essa pressão e como a própria Leila Pereira disse, com toda essa histeria. Dá uma olhada no que ela falou antes do sorteio dos grupos, né, da Conmebol Libertadores. O São Paulo tem que lembrar que nós vencemos os últimos 5 jogos e estamos invictos a 11. Será que é sempre a arbitragem que nos beneficia? Isso não existe, tem que parar com isso. O futebol não aceita esse tipo de argumento de cartola. Se nós quisermos evoluir, temos que mudar a mentalidade. Sempre ou é o gramado ou é a arbitragem. O Palmeiras entra para fazer o que sabe fazer melhor, que é jogar futebol. É sempre assim. E a gente tem que pontuar. Você sabe que aqui no canal Palmeiras 90 mais a gente não é aquele clubista extremista. A gente sempre põe a verdade pra conversar, né? E, cara, é verdade. Fato, número, o Palmeiras não perde pro São Paulo nos últimos jogos. Agora, não quer dizer que também não tenham havido erros de arbitragem. O que eu quero dizer com isso? O São Paulo está se posicionando de forma muito histérica, de fato, em reclamações, como o diretor Rui, né, fez isso recentemente do São Paulo. Tá querendo pressionar a arbitragem, não vai rolar. Depois de tudo isso, né, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo no sábado às 9 horas no Morumbis. O confronto direto vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Além dos elogios a Anderson Barros, a Leila frisou que o Palmeiras poderia ter reclamado de jogos anteriores como o São Paulo. Imagina se o São Paulo tivesse sido operado como o Palmeiras foi na final da Libertadores, onde o Eric Pulgar só faltou deixar as travas da canela no Bruno Fux e não foi expulso. Imagina se isso acontece com o São Paulo, o show que eles iam dar, né? Ela chama lamentável esse tipo de pressão na arbitragem. Por que não lembrou o que aconteceu lá na Copa do Brasil em 2022? Podia lembrar, né? O que nós fizemos? Reclamamos, falamos, conversamos na CBF e bola pra frente, né? Não ficou aquela pressão eterna. Não ficamos colocando pressão antes de um clássico tão relevante, é lamentável. E aí tudo isso está sendo apontado pela Leila Pereira porque ela tá vindo a público defender o Anderson Barros, né? Anderson Barros desce a lenha no São Paulo antes do clássico. Por quê? O que aconteceu, né? O diretor Rui Costa, diretor de futebol do São Paulo, ele rebateu as falas do Abel Ferreira, citando que o Palmeiras teve erros crassos de arbitragem nos confrontos passados. Ok, direito do cara. Mas não é a primeira vez que eles estão fazendo isso, né? Então, de maneira objetiva, o Anderson dá um recado forte para o São Paulo. Ele destaca a atitude e a fala do diretor de futebol como um ato de oportunismo para atrair a atenção a uma pessoa só. O São Paulo está tentando tirar o foco do clássico e focar apenas na arbitragem. Porque fazendo isso, o árbitro entraria pressionado a apitar a favor do São Paulo para, entre aspas, corrigir supostos erros. Vacilo do São Paulo que já entra nesse choque rei debilitado. E a CBF já definiu a arbitragem para o clássico entre Palmeiras e São Paulo, né? O jogo, como a gente falou, vai ser nesse sábado, dia 21, às 9 horas. Anderson Daronco será o responsável por comandar o terceiro clássico entre as equipes na atual temporada. E sim, o Anderson Daronco tem um histórico de erros contra o Palmeiras. Isso é um fato. Números comprovam isso. Números. Vamos ver como é que vai sair dessa situação toda, né? E a gente falou da Libertadores, né? Então, na data de ontem foram sorteados os grupos da Libertadores e eu trouxe aqui para vocês os grupos pra gente bater um papo. Flamengo pega Estudiantes, Cusco do Peru e Independiente Medellín. Grupo fácil, Flamengo deve passar, né? Flamengo e Estudiantes não devem sofrer muito. O grupo B do Nacional ficou uma teta, né? Uma mão. Muito fácil pro Nacional. Universitário do Peru, Coquimbo Unido e Tolima da Colômbia. Dificilmente o Nacional não se classifica. Fluminense também não deve ter muita dificuldade e tal, vai pegar o Bolívar, Laguaira e Rivadavia, enfim, não vai ser tão difícil. Aqui um grupo mais complicado, Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil.
No grupo E, Penharol, Corinthians, Santa Fé e Platense. E o grupo F do Palmeiras, ó, um grupo um pouco complicado, tá? O Palmeiras, óbvio, time que quer ser campeão não tem que ter frescura, né? Mas o Verdão vai pegar o Cerro Porteño, o Júnior Barranquilla, que é um bom time, e o Sporting Cristal do Peru, que não deve ser saco de pancada dos outros clubes não, tá? É um time que vem conquistando seu espaço ano após ano na Libertadores, tem que ficar de olho. A LDU vai pegar Lanús, Always Ready e Mirassol. Mirassol tem chances reais de passar, tá? E no último grupo, Independiente del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central da Venezuela. E além de tudo isso, a gente teve uma informação legal, né? Na noite de ontem, o John Arias foi convocado para a seleção colombiana junto de um jogador que interessa muito ao Palmeiras, que é o Carlos Gomes, ou Andrés Gomes, né? Ele infernizou a defesa do Palmeiras na última partida contra o Vasco. Com essa convocação do John Arias, do Carlos Gomes e do Richard Rios, a seleção colombiana fecha ali a casinha para a Copa do Mundo e deve ser realmente uma seleção muito ofensiva. Estamos acompanhando o destino, né, o futuro na Copa do Mundo dos nossos palestrinos e vai ter vídeo exclusivo no canal na época da Copa do Mundo. E aí, para fechar, Libertadores Sub-20, olha que informação estranha. O Palmeiras tinha tudo para chegar à final da Libertadores Sub-20, mas foi eliminado pro Santiago Wanderers, né? Eliminado num jogo que foi marcado pela expulsão do Riquelme Felipe e do Koné no segundo tempo. Os dois jogadores foram expulsos, o Palmeiras tomou a virada por 2-1 e se despediu da Libertadores 2020. No ano 2026, no ano passado, a Libertadores Sub-20, o Palmeiras chegou na final contra o Flamengo, onde foi eliminado nos pênaltis, né? E agora, situação semelhante, tá bom? E agora nós vamos continuar o nosso giro aqui de notícias analisando a estratégia tática que o Abel Ferreira e o Palmeiras estão preparando para a partida contra o São Paulo. Vem comigo para nossa mesa tática porque a gente vai falar de futebol. Palmeiras deve vir escalado com esse time, tá? Carlos Miguel, Gomes, Murilo, Piquerez e Kelvin. O Murilo pode até acabar dando espaço pro Bruno Fux, tá? Mas por enquanto vamos deixá-lo aqui. Marlon Freitas, Andréas Pereira, John Arias, Alan, Flaco e Vitor Roque. Atacando, o time deve ter esse desenho tático, tá? E aí nós vamos para a mesa em 3D aqui para analisar, né? Então, taticamente, a gente deve ter essa formação com o Marlon Freitas dando a sustentação como um camisa 5 aqui, né? Andréas Pereira jogando de 10 entre linhas com Arias e Alan abertos, Flaco Lopes saindo da área para ser um falso 9 e o Vitor Roque atacando o espaço, tá? Então o clube fica mais ou menos assim, analisando em campo, tá? Aqui a gente tem as extremidades com Alan e John Arias, Andréas armando esse time e o Flaco Lopes saindo da área, fazendo realmente um papel de falso 9, buscando a bola e tentando encontrar o Vitor Roque para finalizar, tá? Vitor Roque atacando o espaço. E defensivamente, aí sim, o Andréas retorna para uma linha defensiva aqui, né? O Flaco Lopes e o John Arias ficam atrás do meio campo, é o momento onde o Arias vai marcar a lateral, e aí só o Vitor Roque na frente. Então o Palmeiras fica mais ou menos com esse desenho, tá? Defensivamente jogando ali com 5, 6 homens para realmente fechar a linha e roubar espaço do São Paulo. E na frente, Vitor Roque para ocupar as extremidades e o costado do campo, tá bom? Então, de maneira objetiva, o carrossel que o Palmeiras vai imprimir na partida, ele vai depender muito da forma como os jogadores vão mudar de posição e a velocidade, né? O John Arias, ele tem um deslocamento livre, então a hora a gente vê o Andréas jogando entre as linhas pela esquerda e o Alan fazendo facão pro meio pro John Arias cair na ponta, tá? Então o time fica rodando o tempo inteiro, né? E isso nos dias que o Palmeiras tá inspirado, porque quando não tá, meu irmão, como é difícil de assistir a triangulação do Palmeiras, sobretudo quando o Giai joga. Cara, é doído, é difícil. Lembrando que quando o Alan faz o facão pro meio, o John Arias vem compor, o Kelvin tem extremidade para avançar. Não tem dado muito certo, né? O Kelvin ele não tem feito grandes partidas com a camisa do Palmeiras, entretanto ainda há uma grande expectativa de que o jogador ocupe essa função no campo, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero falar, o vídeo de hoje não, porque eu te espero às 9 horas da noite, né? Mas o vídeo dessa tarde. Eu quero falar um pouquinho sobre a realidade que o Palmeiras está vivendo.
Aqui no canal, a gente tem gente que pensa de diversas formas e isso é maravilhoso, porque cada forma de pensar diferente compõe um raciocínio único e singular. E com esse raciocínio, a gente consegue ir além do nosso pensamento. A gente ouve o que vocês estão falando e vai raciocinando e refletindo a respeito. É assim que a gente constrói opinião, tá bom? E a nossa opinião é muito pautada no que o Palmeiras conquistou nos últimos anos. O Palmeiras vem de diversos títulos, né? Mais de 12 títulos na era Abel Ferreira, aí, se não me falha a memória, foram 12, na verdade, né? E a gente vê como a questão envolvendo o imediatismo tem se tornado cada vez mais presente no Palmeiras. É muito complicado falar disso, tá? Porque é um reflexo do que a sociedade vive. Se você for parar para pensar na tua casa, na tua vida, você se acostumou a fazer compras com um ou dois cliques, a, enfim, chamar um carro de aplicativo com 2, 3 cliques, tá tudo muito fácil. Você pede uma comida no seu celular e em meia hora ela tá na tua casa, é rápido, né? E a gente tem esse imediatismo para nossa vida. Isso não é diferente no futebol. Então há uma ala da torcida do Palmeiras que entende que o Palmeiras não joga bola há muito tempo. E há uma ala que entende que o resultado tá aí e que nem sempre vai ser possível ser campeão todos os anos, tá bom? E por que eu trouxe esse assunto à tona aqui pra gente bater esse papo no finalzinho do vídeo, né? Porque eu considero muito importante que, independente qual seja a sua ala, que você leve em conta que o Palmeiras precisa de apoio, né? Eu sou a favor de que a presidente do Palmeiras, os diretores do Palmeiras, eles façam um trabalho de conscientização trazendo a torcida para perto. O novo superintendente ou diretor de marketing que está chegando no Palmeiras precisa traçar uma estratégia de redução no preço dos ingressos e de facilitação para que a torcida chegue mais próxima do clube, para que a gente se una, porque essa temporada atual vai ser muito complicada, mas o Palmeiras tem condição de ganhar pelo menos mais um título. Só que, gente, isso eu posso afirmar pra vocês. É muito difícil jogar contra a própria torcida. Então, esse é o momento que, independente se você é Abel Ferreira, se você não gosta do Abel Ferreira, você gosta da Leila, não gosta, tanto faz. O que vale agora é o apoio à instituição. O Palmeiras é gigante e tem condição de ocupar o posto maior no Brasil nessa temporada. Se a diretoria fizer um esforcinho, reduzir um pouquinho o preço do ingresso, fizer ações para vender camisa mais barato, pode ter certeza que o palmeirense vai comprar a ideia. Eu falo por causa própria. A torcida do Palmeiras abraçou o nosso canal e a gente consegue perceber cada vez mais visualizações, o que não é normal para um canal com tão pouco tempo de vida, tantas visualizações. Não é por minha causa, não são meus olhos verdes ou qualquer coisa do tipo. Acredito muito no apoio da família, acredito muito em Deus, mas a gente sabe que também há um auxílio da torcida que quando compra uma ideia vai para cima, né? É assim que eu vejo. Eu entendo que, independente da questão do imediatismo, independente da questão de você apoiar ou não o lado A ou o lado B no Palmeiras, você é apaixonado pelo clube, não é? Eu sou apaixonado por esse clube porque desde pequeno, poxa, com várias situações eu estava envolvido com meu pai, vendo os jogos, etc. Então é uma questão familiar. Churrascos de família, em que a gente se envolvia todo mundo, né? E aí, cara, era a galera torcendo pro Palmeiras junto, enfim. Eu tenho uma história com o clube. E eu acredito que você aí do outro lado da tela também. Eu acredito que você também teria condição de frequentar o estádio, de comprar um produto oficial, caso o clube fizesse uma ação específica para isso, né? E eu tenho certeza que você se interessaria. Então esse é o momento do Palmeiras se unir. Independente do resultado do clássico, o Abel Ferreira não pode ir à imprensa e detonar alguém. E esse alguém, a diretoria, enfim, não pode detonar. E a torcida também não. Temos que nos unir. Perdeu, perdeu. Ganhou, ganhou. Acabou. Olha o que está acontecendo com o São Paulo. São Paulo, há poucos anos atrás, era um dos maiores clubes do Brasil. Nós estamos falando aí de 2005, né? Cara, fazem 20 anos, não é tanto tempo assim. E agora o São Paulo é um time que tem que apelar para a arbitragem, para pressão, para poder tentar ter algum tipo de vantagem. E os caras vão entrar mordidos contra o Palmeiras. Pode anotar o que eu tô falando, ou seja, jogo difícil, tá? Jogo que vale liderança do campeonato e jogo que tem uma mística envolvendo os dois times há anos. Anos. Então, gente, o que eu quero trazer aqui pra gente conversar e para que vocês me deem a opinião de vocês é essa pauta.
Vamos nos unir e vamos esquecer um pouquinho o imediatismo. Pensem num projeto a longo prazo. Se o Palmeiras conseguir conquistar um título no final desse ano inteiro, tanto faz o resultado do jogo contra o São Paulo. Concorda comigo? Ah, o Palmeiras perdeu de 2-0, beleza, mas foi campeão brasileiro no fim do ano. Tá ótimo, tá show. É isso que a gente tem que pensar, num projeto. E aí, se no final da temporada as coisas não estiverem como a gente quer, e de repente o Abel sair, são outros 500, tá bom? Pressão é bom para que os jogadores não se acomodem, mas em excesso faz mal, tanto para nós, torcedores, que gostamos do Palmeiras, somos apaixonados pela instituição, pelo esporte, também para o outro lado lá, os jogadores que não são máquinas, tá bom? Então, rapaziada, eu preciso passar esses segundos finais te agradecendo por cada view, cada like, cada comentário e principalmente por vocês estarem aqui conosco até esse momento. Você já sabe, eu vou te pedir agora, tá até esse momento no vídeo, comenta aqui pra mim, fala, ó, eu cheguei até aqui, eu vi o que você falou, eu concordo, eu discordo, eu gosto de acompanhar o canal. Críticas construtivas serão sempre muito bem-vindas e é claro, aquelas críticas onde vocês, o hater ali tá só xingando e tal, não vai nem ficar no canal, nem perde seu tempo. Tá legal, meu amigo e minha amiga palmeirense? Um forte abraço. Avante palestra e nos vemos às 9 horas. Fui!